Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas o dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Amém. Podeis sentar, irmãos. Aleluia. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, como disse, é motivo de alegria porque estamos na presença do Senhor. Fomos por eles eleito, né, irmãos? Escolhido. Fomos por ele chamado para que pudéssemos estar na sua presença. A Bíblia diz que o mundo passa com sua concupiscência, mas os que guardam a palavra do Senhor permanece para sempre. Que coisa linda, irmãos. A palavra de Deus é poder. Se verdadeiramente guardarmos essa palavra, haveremos de viver eternamente, de estarmos eternamente com o Senhor. Louvado seja Deus. Amados irmãos, os fariseus e os escribas são os que interpretam a lei de Moisés. E os fariseus na época de Jesus, eles conheciam a história de que na verdade haveria uma restauração do reino de Deus, em que Deus haveria de fazer algo para remir seu povo Israel. E eles conheciam em parte a história do Senhor, ou das Escrituras Sagradas. Agora, estando Jesus na terra com os seus discípulos, fazendo sinais e prodígios, obrigado, irmão, trazendo grande admiração e temor a muitos que o viam e se convertiam, mas também deixando muitos confusos, por conta de que faria milagre às vezes em dia de sábado, muitas vezes em dia de sábado, e isso traria ao povo uma repercussão, como diz esse, veio de Deus e guarda e trabalha no sábado. Aleluia. Interessante que o sábado Deus deu a lei a Moisés, ao povo hebreu, para que pela lei conhecesse verdadeiramente o que agradava a Deus, o que não agradava, e tornando-se uma nação diferente das demais nações, porque essa nação era filho da promessa. Louvado seja Deus. De maneira que o Senhor falou com respeito ao sábado, que seria mandamento perpétuo, quer dizer, eternamente, porque na verdade, do princípio, o sábado foi tido como o dia do descanso, onde Deus concluiu a sua obra, abençoou e santificou. Aleluia. Trazendo ao povo que ouvia os milagres de Jesus um impacto, por não conseguir entendê-lo, ficavam confusos, ignoravam, não aceitavam seu ensinamento. Louvado seja Deus. Hoje, queridos irmãos, quando se prega o Santo Evangelho, é algo magnífico falar da salvação na pessoa de Jesus. Mas quantos ignoram, porque acham que na verdade todos têm o mesmo privilégio de ser salvo, vivendo de qualquer maneira. Quando chegar ao final, chegando lá, Deus vai dar a vida eterna. Quantos pensamentos sem base bíblica. Louvado seja Deus.
Hebreus capítulo 9, versículo 27, como está ordenado aos homens, morreu uma só vez, vindo depois disso o juízo eterno. A Bíblia fala da vida eterna, fala do castigo eterno. Logo não mais perecerão os habitantes da terra, e quando chegaram no final da sua existência, gozarão a vida, se ele não se converter a Jesus em vida. Aleluia. Queridos irmãos, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo falando com respeito sábado e luas novas, dizendo que são sombra de coisas futuras. Louvado seja Deus. Logo, o sábado aponta para a pessoa de Jesus, que Jesus é o descanso de todo aquele que nele crê, tornando-se também um mandamento perpétuo, porque todos quanto crê no Senhor há de viver eternamente, descansar eternamente, habitar eternamente na pessoa de Jesus. Louvado seja Deus. Aí o apóstolo Paulo vai mais além, se não me falha a memória, é Gálatas 4:5, é 5:4. E aqueles que buscam justificar-se das obras da lei, da graças, tendes caído. Efésios capítulo 2, versículo 8: pela graça sois salvos, mediante a fé que não vem de vós, é dom de Deus, e vem pela pregação, a pregação pela palavra de Cristo. Aleluia. Queridos irmãos, agora os fariseus, vendo Jesus, com um grupo de discípulos, fazendo maravilhas, sinais, pregando com ousadia a autoridade, de maneira que eles não podiam resistir à palavra do Senhor, porque era palavra não como os escribas, mas com autoridade, porque Ele é Deus. Aleluia. Agora os escribas que estavam, os fariseus que estavam confusos, eles desejam, melhor, eles pedem a Jesus, pergunta a Jesus acerca do reino de Deus. Quantos carecem da salvação? Quantos almejam viver eternamente na glória? Quantos estão aprisionados no pecado, mas deseja, ao terminar essa vida, viver eternamente com Cristo na glória? Que coisa boa, né, irmãos? Que coisa linda desejar viver com Deus para sempre, pois a vontade de Deus é que não se perca nenhuma alma, mas que todos venham ao pleno conhecimento da verdade. A verdade é Jesus, e que o homem venha crer, venha conhecê-lo, venha se convertê-lo, para que viva eternamente. Aleluia. Eles interrogam Jesus acerca de que tempo viria o reino de Deus. Eles viam Jesus, viam os discípulos, eles viam os sinais que era operado, realizado pelos discípulos e por Jesus. Queridos irmãos, eles não podiam entender, ficar convicto de que esta obra seria a obra de Deus. Mas eles perguntam com respeito ao reino de Deus. Que forma seria ou veria o reino de Deus? E Jesus lhe responde claramente que o reino de Deus não vem com aparência exterior, algo fisicamente, para que pudessem vê-lo, de maneira que eles pudessem entendê-lo segundo a sua pessoa física nessa terra. Mas Jesus diz que vem, o reino de Deus, é estar no meio de vós. Aleluia. Todavia, irmãos, ele ouve Jesus dizer isso, mas não consegue
vê-lo, entendê-lo, porque o pecado o separava, trazendo uma separação entre ele e Deus, não conseguindo entender a sua palavra, nem seus olhos conseguir ver a realidade que é a obra de Deus nessa terra. Aleluia. Foi de Deus não vem com aparência visível, não dirão ele aqui ou lá está no meio de vós. É um grupo de pessoas que vivem por fé, que seguem a Jesus por fé. Receber essa fé não simplesmente de homem, mas unicamente de Deus. Porque a Bíblia diz que é dom de Deus e vem pela fé, pela pregação, a pregação pela palavra de Cristo. Deus desce ao seu seguidor e esta dádiva maravilhosa que é a fé na pessoa de Jesus. Aleluia. Poder crer nele sem ver, acreditar na sua palavra, que um dia falou e que enquanto há mundo, esta palavra está de pé, até o dia em que Jesus se manifestar para buscar a sua amada igreja. Aleluia. Irmãos, quando Jesus se manifestar para buscar a sua amada igreja, então sim, agora conclui-se a sua obra e verdadeiramente Ele vai levar o seu povo para que esteja com Ele para todo sempre. Aleluia. Interessante que muitas vezes nós que conhecemos esta palavra, que alcançamos esse privilégio de sermos chamados, eleitos, muitas vezes negligenciamos essa tão grande salvação, ficamos muitas vezes negligente, orando pouco, lendo pouco, adorando pouco, sabendo nós que esta vida passa, mas que um dia estaremos com Jesus para sempre. Aleluia. Louvado seja Deus. Devemos melhorarmos mais, né, irmãos? É dever nosso, é para nós esse privilégio. Muitas vezes nos cansamos dos labores dessa vida, quando chegarmos lá, acaba-se tudo isso. A Bíblia diz que só haverá gozo e paz no Espírito Santo. Louvado seja Deus. Isso é para os salvos, é para os eleitos, é para os que verdadeiramente venceram, é os quais tornaram-se herdeiro, co-herdeiro do reino dos céus, na pessoa de Jesus Cristo. Aleluia. Interessante, meus irmãos, que Jesus fala para o povo na época, fala para o seu discípulo primeiramente dizendo que dias virão em que desejarei ver um dia dos filhos do homem e não o vereis. Jesus queria dizer, queridos irmãos, que chegaria um momento difícil em que o crente estaria padecendo, sofrendo grandemente um momento difícil, possamos dizer uma grande dor, e ele desejaria ver um dos dias do Filho do Homem, ou a manifestação de Jesus, porque a luta estava tão grande. Aleluia. E ele disse, mas não o vereis. Então dirão, ei-lo aqui, ei-lo ali. Não siga, não creia. Louvado seja Deus. Jesus quis dizer que vai surgir falsos mestres, falsos Cristo, falsos pregadores, falsas reuniões, falsos movimentos. E nós desejamos conhecê-lo verdadeiramente, a vontade divina, e ficarmos firmes na sua palavra, para não sermos levados por vento de doutrina. Jesus disse, assim como um relâmpago mostra-se numa extremidade do céu, vai até a outra, assim será a vinda do Filho do Homem. Ele não virá mais, queridos irmãos, para fazer sermões, milagre. Ele não vai vir, não vão encontrar Jesus dessa natureza, pregando o evangelho nos montes,
fazendo sermões. Não, ele já fez. Ele vem buscar a sua amada igreja, que está na terra e que verdadeiramente já tem o seu passo, possamos dizer, o seu passaporte para estar na glória com Jesus. Louvado seja Deus. Interessante que ele vai dizer ao povo que ele ouvia que assim como foi nos dias anteriores de Noé, será no dia da vinda do Filho do Homem. Irmãos, Noé pregou. A Bíblia afirma que Noé pregou 120 anos na sua construção de uma arca que foi feita com tanto capricho, com tanta perfeição. Às vezes pessoas dos nossos dias preparam barcos, canoa, para trabalho como pescaria, e peleja, e dá sempre vazamento, irmãos? É preciso estar cuidando. É uma peleja tremenda, uma coisa tão simples, uma canoa, um barco, é preciso estar retirando a água, porque tem vazamento. Louvado seja Deus. Noé, quando fez aquela arca, uma arca grande, irmãos, imensa. Eu digo grande porque foi colocado nela várias espécies de animais, de aves, para que pudesse conservar vivo naquela arca. Aleluia. Estavam lá seres humanos, 8 almas. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e 3 noras. 8 almas foram salvos no dilúvio. Louvado seja Deus. Porque não houve mais, já que Noé pregou tanto. Quantos olhavam, viam Noé fazendo aquela arca, ignorava e até certamente perguntava: para que isso? E Noé afirmava com certeza, queridos irmãos, Deus mandou fazer esta arca, porque Ele vai mandar sobre a terra dilúvio sobre esta terra. Mas os homens não conseguiam acreditar. Aleluia. Ignoravam. E Noé trabalhou. Ele creu. Ele fez aquela arca. Imagine aí, irmão, você fazer uma obra. Precisa alguém, você nunca fez, alguém lhe orientar, Mas Deus inspirou Noé na construção da arca, para que ele fizesse nos mínimos detalhes, ficasse perfeito, não causar dano no decorrer do tempo, de maneira que quando está concluído, Deus fala para Noé. Louvado seja Deus. Deus fala aos animais do bosque, e os animais ouvem a voz do Senhor, e vai rumo aonde estava Noé com a arca da salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Os homens plantavam, edificavam, casavam e davam-se em casamento. Normalmente, Jesus quis dizer, queridos irmãos, que na sua vinda, os homens já estarão da mesma natureza, casando e dando-se em casamento, comprando, vendendo, plantando e edificando. De repente se manifestará o Senhor para buscar o seu povo. Aleluia. Naqueles dias, quando Deus manda Noé fechar a porta da arca, irmãos, Deus abre a janela dos céus.
a terra jorra água, de maneira que 40 dias chovendo, houve um dilúvio universal, não escapando ninguém sobre as águas, porque não tinha como sobreviver. Louvado seja Deus. Assim será semelhante à vinda de Jesus. Os que perseveram, os que permanecem firmes, embora num momento difícil, mas não abrem mão, esse é que vão gozar a vida eterna. A Bíblia diz que pela sua paciência possuireis as vossas almas. Então a paciência do cristão é não desesperar diante da luta, mas permanecer em Cristo, entendendo que só Ele é o caminho, é só com Ele que nós haveremos de gozar a vida eterna. Aleluia, louvado seja Deus. Isso não é pouco. Jesus apresenta acontecimento que ocorreu nos dias de Ló. Homem que temia a Deus e habitava em uma próxima cidade chamada Sodoma, cidade que havia uma grande abominação tal que Deus se ira e decide destruí-lo mais rápido possível. Louvado seja Deus. Com isso nós aprendemos, irmãos, que o crente, ele tem um grande valor na presença do Senhor. Aleluia. Você pode crer nisso. Você tem um grande valor na presença do Senhor. Você é joia preciosa aos olhos de Deus. Estava lá na cidade de Sodoma e Gomorra. Os habitantes eram pessoas corrompidas, pessoas abomináveis. Deus decide destruir, mas Deus não destrói com o seu servo lá. Deus tira Ló daquela cidade para que ele fosse livre do castigo que haveria de vir sobre aquela cidade. Louvado seja Deus. Interessante, irmãos, que Deus envia seres, anjos, e manda ele sair de lá. Dá uma ordem, não olha para trás. É dado a nós também ordem de nós perseverarmos, de nós caminharmos com Jesus, de nós não amar o mundo nem o que o mundo há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A ordem que é nos dada é que nós não devemos amar o mundo, mas perseverarmos firme, embora estando no mundo, mas entendendo que nós não somos do mundo. Louvado seja Deus. Dá para você entender, não dá, irmãos? Eu e você estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, porque Jesus trabalhou, Ele fez um grande milagre, dando uma condição de estarmos no mundo e não sermos do mundo. Louvado seja Deus. Você é da glória, você é celeste, você é de Cristo. Aleluia. Vale a pena cada um de nós temos o prazer de renunciar o pecado para agradar a Deus, agradar aquele que há de julgar os vivos e os mortos, julgar aquele que verdadeiramente vai julgar os anjos caídos, né, irmãos? Aquele que é todo poderoso. Vale a pena agradar-lhe, pois isto lhe é precioso aos seus olhos. Louvado seja Deus. A Bíblia diz, quando Ló, melhor dizendo, sai daquela cidade,
Sodoma e Gomorra. Meus irmãos, choveu do céu fogo e enxofre, e essa cidade foi destruída com todos os seus habitantes. Hoje alguém viaja para lá, até visita, né? Vai conhecer e vê verdadeiramente um grande monte, porque foi destruída por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Um monte de sal. Aleluia. A mulher de Ló, ela traz um aspecto não bom, aspecto de pessoa que não tinha compromisso com Deus, um aspecto de pessoa que não tinha nascido ainda para com Deus. Ela ouve a ordem: não olhes para trás. Enquanto Ló e suas filhas lutam em não olhar para trás, mas corre para sair daquela cidade. A Bíblia diz que ela resolve olhar. Podemos julgar essa condição, que ela estava duvidando do que poderia acontecer. A outra pensamento, que ela estava com pena de coisas que deixava para trás, de maneira que ela olha, meus irmãos, para trás, e ela vê cair do céu fogo e enxofre, destruindo tudo, e ela se transforma numa estátua de sal. Louvado seja Deus. Irmão, vale a pena obedecer o Senhor. Nós somos participantes do reino de Deus, do reino de Deus que está verdadeiramente implantado neste mundo para a salvação das almas, para agregar, para congregar os salvos que um dia há de deixar esse mundo e partir com Jesus. Louvado seja Deus. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Ele está no meio de vós. Nós entendemos perfeitamente, porque somos irmãos, somos salvos, somos libertos. Aleluia. Somos morada e templo do Espírito Santo. Sentimos a mão de Deus tocar-nos, guiar-nos. Sentimos a sua voz nos guiar neste planeta Terra. Aleluia. Entendemos que fomos participantes desse reino, e que um dia haveremos de deixar essa pátria terrestre, né? E habitarmos nas mansões celestiais. Louvado seja Deus. Aleluia. Queria nessa noite convidar a nossa secretária para ler a escala do trabalho semanal. Aleluia. Louvado seja Deus. Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor, amém? A escala da semana. Terça, grupo familiar na casa do irmão Felipe, liderado irmão Gelson. Quarta, consagração no templo às 7 da manhã. Quinta, círculo de oração às 7 da noite. Sexta, Santa Ceia do Senhor. Domingo, culto público, dirigente irmão Valério e pregador pastor Flávio. Amém? O teu pastor vai pregar domingo de novo, porque sexta-feira o senhor vai dar Santa Ceia. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos,
Nós temos aqui uma caixa titulado como Caixa do Amor, né? É uma caixinha para se colaborar para uma ação social da igreja, né? A colaborar, ajudando aqueles que na verdade de vez em quando precisa da ajuda. O Felipe está reforçando os irmãos que, lembrando, né? Uma vez por semana, né, irmãos? Cada semana, quem quiser colaborar, Deus honrará. Louvado seja Deus. Queria perguntar nessa noite se é alguém que deseja reconciliar com o Senhor. Louvado seja Deus. Irmã Brena, a irmã Brena quer reconciliar hoje, irmã Brena? Amém. Pronto. Pode vir, irmã Diana. Amém. Às vezes a gente acha fácil alguém reconciliar, alguém confessar a Jesus como Salvador. É tão fácil, né, irmã? Só dar um sinal, levantar a mão, abrir a boca, eu quero, né? Mas para isso precisa a graça de Deus na vida da pessoa. Não é fácil. Existem correntes que prende, existe um grande impedimento. Mas quando a pessoa cede para Jesus, se esforça para Jesus, as algemas caem, a muralha cai e vem agora a bênção do Senhor, a liberdade que o Senhor nos dá para servir a Ele. Aleluia. Nós vamos orar pela nossa irmã que está reconciliando e pelo término do culto. Querido Deus, eterno Pai, Pai de infinita misericórdia, te oro, Senhor, pela irmã Brena, Senhor, qual, meu Deus, te confessaste como Salvador da sua alma. Meu Deus, se afastaste da vossa presença, mas está retornando, ó Pai, voltando, Senhor, à tua presença, à tua casa, voltando, Senhor, a se congregar, voltando, ó Pai, a te servir. Perdoa, Senhor, os seus pecados, fortalece, ajude, Senhor, nessa caminhada, que ela possa, Senhor amado, ser abençoada de maneira gloriosa. Senhor, o teu Espírito Santo faz uma bênção, ó Pai, meu Deus, que ela possa, Senhor amado, exercer, Senhor, o chamado do Senhor na sua vida. Abençoa a sua filhinha, ajude, dá graça. Senhor, abençoa a sua mãe. Pai amado, santo, te oro pela tua amada igreja, Senhor. Abençoa cada irmão, Senhor, que aqui está. Meu Deus, tu conheces cada vida. Senhor, o carecer de cada um, aquilo que necessitamos, ó Pai. Meu Deus, contempla teus servos, tuas servas. Meu Deus, a oração, Senhor, de cada um. Senhor, a necessidade. Meu Deus, tem te apresentado a causa, o problema. Almeja, Senhor, a tua bênção, que o Senhor possa abençoar maravilhosamente, Senhor. Abençoa teu povo, meu Deus, teu povo que te clama, que confia, acredita, ó Pai, que o Senhor pode todas as coisas. Meu Deus,
dá-nos uma noite de paz, uma noite abençoada. Te oramos, Senhor, por aquele que não pôde vir nesta noite. Meu Deus, visita, fortalece. Se está enfermo, cura. Se está triste, alegra. Se está fraco, fortalece. Meu Deus, te pedimos, Senhor, a bênção por fé, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, seja sobre vós a paz, hoje e sempre. Amém. Amém. As palmas louvem o nome do Senhor. Graças a Deus.